Bom dia, amigos da Sala 57. Que alegria poder estar conversando com você nesta manhã de domingo, onde juntos vamos, através do estudo da palavra, buscar orientação, buscar a direção de Deus e o poder do Espírito Santo para continuarmos a nossa jornada. Hoje, estamos iniciando o livro de Ruth, um pequeno livro que contém apenas 4 capítulos. Um livro que traz para nós uma história muito bonita. Você vai se agradar muito dessa história. Inclusive, me chama a atenção pelo nome do livro. O nome do livro recebe o nome da personagem central da história, da narrativa, e por incrível que pareça, essa mulher, Ruth, ela era uma moabita, ela não era uma israelita. Daí a importância de vermos que o fato do livro receber o nome dela traz já para mim e para você grandes informações a respeito da importância dessa mulher na história de Israel. O contexto em que o livro foi escrito. Espera aí, só um pouquinho. Para. Minha cachorra aqui, amados, desculpa. O contexto em que o livro foi escrito é exatamente o contexto onde os juízes, né, aquela época, o período dos juízes de Israel ainda eh, coordenavam o povo de Deus. E ele faz uma pequena mudança entre todo aquele tumulto que acontecia, mas em determinado momento da história aparece no campo, na vida no campo, a história dessas 3 mulheres: Ruth, Noemi, Ruth, Orfa. Essas 3 mulheres, elas tinham cada uma o seu marido. O marido de Noemi, que era a mais idosa, era Elimeleque. O nome Elimeleque, ele significa Deus é o meu rei. Deus é o meu rei. E Elimeleque, ele teve 2 filhos com, com Noemi, né? Os 2 filhos dela, Malom e Quilion. Eles se mudaram de Judá para as terras moabitas na expectativa de que ali eles pudessem prosperar. Aconteceu que Elimeleque morreu, ficaram então apenas Noemi e seus 2 filhos, e eles casaram, né, com cada um com uma das meninas, que é exatamente Ruth e Orfa. Mas passado algum tempo, esses 2 homens também morreram, Malom e Quilion. Ficaram agora apenas as 3 mulheres. O problema, amigos, era que nessa época, nesse contexto aqui da história, ser mulher já era difícil. Agora, ser mulher viúva era mais difícil ainda. Muito difícil. Embora existissem leis que Deus havia instituído para que o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado fosse amparado, ainda assim era muito desafiador naquela sociedade uma mulher já em idade avançada ser viúva. Como se não bastasse agora, Noemi, ela tinha aí duas noras junto com ela. Ela então, pensando em todo o preconceito que elas enfrentariam quando voltassem para Israel, para as terras deles, ela decide liberar as meninas. Não, meninas, vocês são novas, vão procurar outro marido. Elas choram, decidem não ir, mas depois Noemi, sabendo exatamente como é que era o povo dela, ela insiste mais um pouco, ao ponto de Orfa se despedir delas e irem embora, e fica apenas Ruth. Noemi olha para Ruth e fala assim: olha, tua cunhada já voltou pro povo dela, pro Deus dela, então pode ir, minha filha. É melhor que você vá, porque eu vou me preocupar só comigo e não com você. Aí então Ruth usa uma das frases, né, mais lindas que nós encontramos na Bíblia e que nos ajuda a entender um pouco sobre o amor incondicional.
Ela fala no verso 16: Não insista para que eu te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Que coisa linda, né, amados? O amor incondicional. Eu fico observando esse texto e ele me chama muita atenção em diversos sentidos. E o primeiro sentido que me chama a atenção é como Noemi era uma mulher que era atrativa pelo poder do Espírito Santo. Ela tratava tão bem os seus filhos, tratava tão bem suas noras, a ponto de a ponto de Ruth não querer se afastar dela. Ela era extremamente atrativa. Era uma mulher diferenciada. Percebam que a religião de Noemi não era simplesmente uma religião de fachada, não era somente um conceito teórico. Não. Quando Ruth fala o seu Deus será o meu Deus, ela coloca de lado todas as amarguras que elas haviam experimentado, todas as dores que elas haviam sentido e decide ainda assim permanecer fiel ao Deus verdadeiro, ao mesmo Deus que ela por anos havia observado na vida da sua sogra, aquele Deus ser um Deus real. Isso é muito lindo. E eu também fico reflexivo diante disso a ponto de me questionar: será que eu já sou atrativo a este ponto? Amigos, quero que você se questione: será que a sua religião, a sua forma de adoração já é atrativa a esse ponto, a ponto de trazerem outros a viverem com você a mesma plena convicção que você tem? Veja, é, uma coisa que é muito interessante também nessa história é que o fato de Ruth ser moabita abre exatamente aí uma porta muito grande para a expansão do evangelho para aqueles que tinham, né, nacionalidade diferente, perdão, diferente dos hebreus, dos judeus. Então, Deus não faz acepção de pessoas, ele está com os braços sempre abertos a toda e qualquer pessoa, independente do seu gênero, independente da sua etnia, independente da sua classe social. Deus ama a todos e Jesus Cristo morreu por todos. Quando eu vejo e quando eu escolhi esse título, o amor incondicional, é porque o amor incondicional ele mostra exatamente, essa é uma das faces que ele mostra. Aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Veja, olha o que ela diz no final. Onde quer que morreres, ali morrerei eu. Só uma coisa vai me separar de ti, a morte. Somente quem ama incondicionalmente tem coragem de dizer isso. Só a morte vai me separar de ti. Elas não tinham nenhuma relação sanguínea, nenhuma delas, Ruth não havia dado netos ainda para Noemi. Elas eram diferentes, mas a escolha de Ruth disse assim: eu vou te amar incondicionalmente e nada vai me separar de você. Será que não é exatamente esse o amor que Deus sente por você? Nada vai me separar de você. Amigos, se você e eu começarmos a amar hoje assim as pessoas que estão ao nosso redor, seria diferente? Nada vai me separar de você a não ser a morte. Que lindo isso, né? É até poético. Eu gostaria que você se desafiasse a viver esse nível de amor incondicional. Não apenas com aqueles que são seu sangue,
não apenas com aqueles que são bons com vocês, mas com aqueles que precisam receber esse amor. Um grande abraço a você, um ótimo domingo e amanhã estamos juntos na Sala 57.